Quem veio adorar a Ele, adore a Ele em espírito e em verdade. Pelo amor de Deus, não fique só assistindo, não. Veja o que Deus está fazendo nessa casa. Aleluia. 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 A presença de Deus aqui é muito forte nessa casa. Aleluia. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. Versículos 1 até o 12. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus. Eita glória! Fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Sei não. Sei não. Estamos diante de um texto tão lindo, irmãos, tão profundo. Esse texto é uma narrativa. É uma narrativa. E a forma como o texto vai se desenvolvendo, a gente vai vendo as cenas, como que de uma peça teatral. E nessa narrativa, a gente tem os personagens. Nessa narrativa, a gente tem as figuras principais, os coadjuvantes, o local, onde as coisas vão acontecendo. E é uma leitura tão bela. E alguns textos bíblicos se desenvolvem em forma de uma narrativa, às vezes histórica. Estamos diante de um dos maiores milagres, um dos maiores sinais. O Evangelho de João é o evangelho que vai destacar os sinais, milagres. E aqui nós temos um registro de um milagre extraordinário. A cura de um cego de nascença. Não existe algo assim no Antigo Testamento. Não
existe algo assim. Na primeira parte da Bíblia, a primeira aliança, o Antigo Testamento. Algo que aconteceu aqui foi tão tremendo. Algo que aconteceu aqui é tão maravilhoso. Foi tão glorioso. Que o escritor, ele tem o cuidado de colocar, de sequenciar. Porque as coisas já começaram a acontecer. Lá no capítulo de número 8 e o versículo de número 12, quando Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Deus. Jesus está ensinando. E aqui nós temos um princípio. E agora o Senhor vai trazer na prática. E agora vem para o lado prático, que é exatamente a cura de um cego de nascença. E é impressionante, irmãos, porque esse milagre aqui, ele não parou bem aqui. Ele continua. Isso foi tão impactante, porque a partir daqui, Jesus passa a ser perseguido com perseguição de morte. O capítulo 10 continua falando desse milagre. O capítulo 11 continua falando desse milagre. Tempos depois, lá na morte de Lázaro, você lembra da morte de Lázaro? Lá na morte de Lázaro, lembraram desse milagre, olha aí. Lembraram, capítulo 11, versículo 37, que diz assim: mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Oh, glória! Ficou na memória deles. Ficou na mente deles. Aquilo que Jesus fez aqui no capítulo de número 9. É interessante, irmãos. Versículo 1 do capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava. Enquanto ele caminhava, os irmãos me entendem? Enquanto ele estava caminhando, ele viu um cego de nascença. Ele viu um homem sofredor. Ele viu um homem angustiado. Ele viu um homem sofrido. Enquanto caminhava, depois que o culto terminar, depois da bênção apostólica, quando você passar pela porta central deste santuário e você pegar o caminho de casa, depois da rua Francisco Glicério, talvez pegando a Godofredo Maciel, ou não sei quais as avenidas principais ou as secundárias que tu vai pegar. Mas a pergunta é, ao sair daqui, caminhando, pilotando uma moto, ou dirigindo um transporte, ou indo num transporte público, ou pegando um Uber, será que você tem a visão espiritual, enquanto você caminha na via pública, enquanto você caminha e você vê praças, vilarejos, povoados? A pergunta é, você tem sensibilidade espiritual para ver aqueles que estão à beira do caminho, às vezes acorrentados pelo inimigo, às vezes presos em prisões
malignas, às vezes querendo sair, querendo se desvencilhar, querendo romper os grilhões, mas não tem força, porque o pecado aprisiona, mas não consegue, porque o pecado lhes acorrentou. Mas se o Filho vos libertar, oh glória, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Ramanaias! Outrora era eu, era você. Estávamos à beira do caminho. Outrora éramos nós. Estávamos à margem de uma estrada, sem graça, sem brilho, sem luz, cegos, sem entender, sem compreender, sem ver nada daquilo que é espiritual. Estávamos tristes, estávamos abatidos, estávamos destinados à condenação e à perdição eterna. Mas alguém passou pelo caminho, viu você no fundo do poço, pegou você pela mão, oh glória! Cadê aqueles que foram alcançados pelas mãos do divino pescador? Levante a mão para cima e dá 3 brados de glória. Rabanaias. Ele viu um homem cego de nascença. Esse texto, irmãos, é impressionante. Porque os versículos 12, até o versículo 12 vai narrar o milagre. E depois dessa narrativa do milagre, desenvolve aí uma série de diálogos que acontecem. 5 diálogos. E o milagre vai acontecer. Mestre, quem foi que pecou? Para que esse homem nascesse cego? Os pais dele, Jesus disse, não, ele não pecou. Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Às vezes a gente não sabe o que dói. Às vezes a gente não sabe por que machuca. Às vezes a gente não sabe porque o deserto é tamanho. A dor da solidão de quem tem que chorar sozinho. De rolar na cama de um lado para o outro. Porque a noite é muito comprida. E você espera pelo amanhecer de um novo dia. E ele demora a chegar. Mas quando ele vem, você quer que ele passe logo e a noite venha, porque talvez proporcione a você um momento de descanso. Tem calma. Tudo isso que está acontecendo na tua vida é para que o Senhor manifeste as obras dele na sua vida. Segura. E Jesus diz assim, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí Jesus faz assim, ó. Jesus faz assim, ó. O homem foi feito de quê? 1, 2, 3, o homem foi feito de quê? Do barro. Só que o homem é cego de nascença. Está faltando um pouquinho de barro. Eita glória! Aí Jesus faz assim, ó. Um pouquinho de barro para complementar.
Eita, Jesus maravilhoso! Agora, obedeça. Vá no tanque de Siloé. Lava. Não, mas não dá para ser aqui não? Dá não. Obedeça. Vá lá no tanque de Siloé e lava. Não questione o mandamento de Deus. Obedeça, porque o milagre está bem pertinho da tua porta. Trabalha. O cego foi, lavou e voltou vendo. Aí, irmãos, aí acontece aqui, irmãos, alguns diálogos que se seguem aqui. E o primeira turma que começa a dialogar são os vizinhos do cego. Os irmãos me ouvem, amém? Ou amém fraco? Amém? Amém de pentecostal, viu? Eita glória! Aí os vizinhos. Então os vizinhos e os antes que conheciam ele de vista como mendigo, pergunta, não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Versículo 8. Não é este? Um dizia, é ele mesmo. E os outros, parece. Tá parecido, rapaz. Mas, e é ele? É. Aí o cego dizia, parece não, é eu mesmo. Sou eu. E aí os vizinhos, mas como que agora tu tá vendo, homem? Aí, olha, porque a coisa vai graduando. O entendimento desse cego, que agora foi curado, o entendimento dele acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca das coisas sagradas e solenes, ele vai começando a crescer em comunhão, em intimidade, na revelação das coisas sobrenaturais. Mas agora está começando, ele diz assim, olha, o homem chamado Jesus, ele fez lama nos meus olhos e ele disse, vai ao tanque de Siloé. Então o que eu fiz foi, eu fui no tanque de Siloé, lavei e agora eu estou vendo. E onde é que ele está? Eu não sei, eu sei. Eu não sei não onde é que ele está, não. Eu sei que agora eu estou vendo. Aí, irmãos, aí entra o segundo diálogo, os irmãos me ouvem, amém? Aí entra o segundo diálogo. Levaram aquele homem que era cego e agora está vendo, levaram ele para os fariseus. Eita, turma ruim. Essa turma é ruim. Os fariseus. E era o dia de sábado em que Jesus fez a lama e abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Aí os fariseus, irmãos, essa turma aqui são os doutores da lei. São os sabichões. São as autoridades eclesiásticas. Aqueles que acham no direito único de interpretarem a lei, mais ninguém. Só que eles estão debaixo de uma religiosidade. Só que eles estão debaixo de uma religião seca. Debaixo de nuvens secas que não conduzem água. Só que essa religião farisaica, com muito formalismo, que não dá vez nem voz ao Espírito Santo de Deus agir, falar, e às vezes são tão secos, sem falta de amor, de compaixão, de misericórdia. Aí levaram o homem que foi curado, o cego que foi curado, para os fariseus. E era no dia de sábado. Aí os fariseus perguntaram àquele homem que foi curado, como que agora você está vendo? E ele, o homem, respondeu,
Ele pôs lama nos meus olhos, lavei e eu estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, aí olha aqui, irmãos, os fariseus, eles fazem parte do Sinedrim, Supremo Tribunal Judaico, as autoridades civis e religiosas da nação de Israel. Olha para mim, só que o Sinédrio, formado por fariseus e saduceus, dentro lá do Sinédrio, tem uma divisão ideológica, doutrinária teológica. Surgem duas escolas de interpretação do Talmud. O que é o Talmud? É a interpretação da lei de Moisés. E aí surgem duas escolas de interpretação. De um rabino, Hillel, é mais tradicional. E outra escola de interpretação do Talmud, que é Shammai, o nome de outro rabino, que é mais liberal. Quando há esse diálogo com esses fariseus aqui, dentro desse sinédrio, aí começa a ver, sabe o quê? Uma divisão. Porque olha o que eles vão dizer a partir do versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Uma ala. A outra ala vai dizer assim, mas como pode um homem pecador fazer sinais como este? Aí os fariseus já estão desse jeito. Eles não estão se entendendo. Porque um da parte mais tradicional, ele vai dizer assim, esse homem não é de Deus, porque é sábado, como é que ele curou no dia de sábado? Então isso aí não é de Deus. Aí a outra, que é mais liberal, diz, mas a prova é que esse homem que era cego, agora está vendo. Mas como pode um pecador fazer sinal como esse aqui? Deu um nó na cabeça dos fariseus, irmão Wesley. Travou o HD deles. Travou. Como é esse negócio que tem hoje, inteligência artificial, né? Não tem aí inteligência artificial, né? Essas coisas muito modernas. Travou tudo. O texto diz no final do versículo 16. No final, e houve divisão entre eles. Aí, de novo, versículo 17, perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos, e ele respondeu, é um profeta. Ele disse que era homem. Agora ele não está dizendo é homem, ele está dizendo é profeta. Não, tu não entendeu. Senão tu tinha dado um glória a Deus gostoso para Jesus. Ele não é um profeta. Ele é o profeta enviado da parte de Deus. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora podia ver. Aí entra a terceira turma do terceiro diálogo, sabe quem? Aí os doutores da lei. Vamos conversar com o pai deles. Aí chamaram os pais e perguntaram, esse filho aqui é de vocês? Versículo de número 20. Esse filho aqui é de vocês? Vocês dizem que ele... 19, por favor. Vocês dizem que ele é cego? Vocês dizem que ele nasceu cego? Ele é filho de vocês? Me respondam. Como é que agora ele está vendo? Jesus lindo. Aí os pais responderam, versículo 20. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo.
E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Então faça o seguinte, pergunte a ele. Pergunte a ele. Ele tem idade suficiente para responder por si mesmo. Ele não é criança, não. Ele tem idade da razão. Pergunte a ele. Aleluia. Os pais disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Mas os pais deixaram o cego que foi curado sozinho. Mas pergunte a ele. Pergunte a ele. Aí tem agora a quarta turma. O quarto diálogo que vai acontecer nessa cena. Versículo 24. Então chamaram o homem que foi curado da cegueira. Foi chamado pela segunda vez. Os fariseus chamaram pela segunda vez. Versículo 24. O homem que tinha cego. E disseram, diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Aí eles chegam logo acusando. O tom está mais forte. E o cego que foi curado diz assim, se é pecador, eu não sei não. Eu sei de uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Glória! Perguntaram outra vez. Não, mas o que ele fez a você? Como que ele lhe abriu os olhos? Aí, irmão, o cego que foi curado começa a pregar para aquela cambada de teólogos sem futuro. Não tem hermenêutica, não tem homilética, não tem sistemática, não tem exegese, mas o cego tem Jesus no coração, está experimentando uma coisa boa dentro dele. Aí ele vai agora dar aula para os doutores da lei, que acham que entende de Deus coisa nenhuma. Aí o cego vai começar a dar aula. Eu já lhes disse, versículo 27, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez o que eu já disse? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos de Jesus? Ah, meu irmão, eu gosto desse negócio aqui. Espia só a resposta dele. Olha, versículo 28. Então o insultaram e lhe disseram, discípulo de Jesus é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Discípulo de Moisés? Quem foi que deu a lei a Moisés? Ele. Ele deu a lei de Moisés. E eles não percebem que foi ele quem trouxe vista àquele homem que era cego de nascença. E eles estão batendo no peito. Eu sou discípula de Moisés. Bobos. Uma religião seca, farisaica, debaixo de um legalismo tolo. Aí, diz assim o texto, mas olha o que os fariseus disseram, mas estes nem sabemos de onde é. Não sabe não de onde é, mas ele estava com Moisés lá no monte dando as placas da lei. Não sabe de onde é, mas ele estava no princípio. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não sabe não, não sabe de onde é, mas ele é aquele quarto homem que estava na fornalha. Aleluia! Sabe não, mas ele está aqui hoje, alegrando, consolando, confortando a sua alma.
Arabataramanás. Aí o cego que foi curado, no versículo 30, ele vai dizer assim: é estranho que você não saiba de onde ele é. Mas vocês não são doutores da lei, mas vocês não conhecem a lei. Como é que vocês não sabem de onde ele é? Aí o cego começa a pregar dizendo assim: sabemos que Deus não atende a pecadores. Olha, o cego está usando a teologia que eles disseram lá no versículo de número 16. Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer sinais como esses? Disseram os fariseus. E agora, o cego que foi curado, ele diz assim: sabemos que Deus não atende pecadores. Então, se eu estou curado, ele não é pecador. Porque vocês dizem na teologia de vocês que Deus não atende pecadores. Então, se Deus atendeu ele e eu estou curado, logo, ele não é pecador, ele é Deus. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade e este atende, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Expulsaram ele da sinagoga. Os pais deixaram só. Os fariseus o confrontaram. Traído pelos vizinhos. Os pais deixaram ele só. Ameaçado diante das autoridades eclesiásticas. Aqui na sinagoga não entra mais. É lugar de culto. Foi expulso. Expulso da comunidade religiosa. Aí vem o quinto diálogo, que está no versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulso aquele homem e Jesus saiu à procura daquele homem. Não, dá um glória a Deus gostoso para Jesus. Talvez você esteja sendo ameaçado ou ameaçada. Talvez você esteja aí na solidão, da angústia, do desprezo, do abandono. Porque você é crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus fez um milagre na sua vida. Você testemunha, ninguém acredita. E você está sendo expulsa. Você está sendo expulso. E você está aí nesse abandono da solidão. Deixa eu trazer uma palavra de Deus para o seu coração. É a você que Jesus está procurando. É você que ele quer. Aí Jesus ouviu que tinha expulso aquele homem. Aí Jesus saiu à procura. Aí o versículo 35 vai dizer que Jesus achou aquele homem. Versículo 35. Você crê no Filho do Homem? O cego não sabia com quem estava falando. Que ainda não tinha visto a Jesus. E o cego vai dizer assim: quem é Senhor para que eu creia nele? Esse Senhor aqui é um título de respeito. É um título de respeito. Senhor, meu pai. Senhora, minha mãe. É um título de respeito. Senhor, meu chefe. Senhor, meu patrão. Sim, senhor, meu pastor. Sim, senhor, meu presbítero. Sim, senhor. É respeito. Aí, Jesus achou aquele homem, mas o cego que foi curado não o conhecia ainda. Aí Jesus chega para ele e diz assim: você crê no Filho do Homem? Aí ele diz assim, o cego que foi curado diz assim: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Aí Jesus disse: você
já o tem visto. E é esse que está falando com tu agora. Ô, glória! Você já tem um visto. Porque você disse lá, no vizinho, é um homem. Mas para o fariseu tu diz, é um profeta. Então você era cego, mas quando eu curei a tua cegueira, você ficou curado não apenas da cegueira física, mas da cegueira da alma. Você já conhece o Filho do Homem. Eu estou falando contigo. Aleluia! Então ele afirmou, eu creio, Senhor, no grego Kyrios, e a fé, Javé, eu creio que o Senhor é Deus. Ele se prostrou e adorou aquele que vive para sempre. Arandaramanayas. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus estavam perto e perguntaram, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado permanece em vocês. O pior cego é aquele que, mesmo tendo a vista boa, não consegue enxergar um palmo além do seu nariz as coisas relacionadas ao Espírito Santo de Deus. Éramos cegos, mas o Senhor nos deu vista. Não tínhamos a visão, mas o Senhor, oh glória, fez um milagre extraordinário na minha vida, na sua vida, e Ele nos fez enxergar. Eu falo para uma igreja que tem visão espiritual, eu falo para uma igreja que vê Jesus, que contempla Jesus, eu falo para crentes nessa noite, que enxergam além do seu nariz, numa visão contemplativa dos mistérios do Senhor que são revelados àqueles que o amam. Cristo ainda está procurando os cegos que queiram ver. Cristo ainda está a caminho, aleluia, procurando alguém que não enxergue, para que ele faça um milagre e possa enxergar. Nessa noite, receba cura para a tua visão. Nessa noite, peça que o Senhor passe colírios nos teus olhos, para que você enxergue o nível de batalha espiritual na qual nós estamos envolvidos. Nessa noite, Jesus de Nazaré está passando aí. Oh glória, oh glória. Jesus está passando aí na sua cadeira. Jesus está passando aí na sua poltrona. Oh glória, oh glória. Se você crê, exalta, exalta, exalta o nome dele. Se você acredita, louve, louve, adore, como aquele homem que adorou. Sim, eu creio, é o Senhor, o Deus. Seja tocado por ele agora. Seja tocada por ele agora. Sinta o toque dele agora. Mas por que nascia assim? Foi para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Fiquemos de pé por bondade no nome de Jesus. Faça uma aliança com o Senhor agora. Eu vou deixar você orar por você, Jesus. Faça uma aliança com o Senhor agora. Aleluia. Ore, ore. É com você, Jesus. Não espere por mim. Aleluia. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você.
Coloque a sua vida diante do altar. Isso, chore mesmo na presença do Senhor. Ele está sarando as feridas. Ele está curando a tua alma. Ele está tratando com você. Aleluia. Tem alguém para Jesus? Venha. Alguma reconciliação? Venha. Você aí na sua casa, faça isso. Receba Jesus no seu coração. Meu Deus! Sinta o consolo, sinta o conforto. Tem alguém para Jesus? Alguma reconciliação? Nós vamos orar por você. Todos são crentes em Jesus? Todos são crentes em Jesus? Está tudo bem? Porque agora nós vamos entrar na batalha espiritual. Eu vou perguntar de novo. Se alguém cair possesso, eu vou perguntar de novo. Está tudo bem? Tem alguém para aceitar a Jesus? Alguma reconciliação? Porque agora nós vamos entrar no campo da batalha. E o inimigo vai pôr em retirada. Meu Deus, a glória de Deus está pairando sobre essa casa. Aleluia. Te prepara para a vitória. Tem vitória de crente essa semana. Te prepara para a conquista. Deus marcou você para conquistar. Presbítero Jackson, ore por nós agora no nome de Jesus. Aleluia. Adore, adore, adora. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, Meu Deus, nós elevamos a Ti o nosso clamor, o clamor da Tua igreja, Pai, a eleita, a separada, a eterna, Senhor, que está triunfando em meio a este mundo vil, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu ministro esta noite na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor. Vai desfazendo toda a cadeia satânica, Pai. Pai, toda a investida de Satanás, Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus. Pai, altar de Baal, altar de macumbaria, Senhor, de feitiçaria, Pai. Pai, que seja desfeita agora toda obra que está preparada para sair às meia-noite nas encruzilhadas, Senhor. Eu ordeno pelo poder e autoridade do Teu Espírito e da Tua palavra, Senhor, o mesmo poder que Tu usaste através do Teu Filho Jesus ao curar aquele homem cego de nascença, Senhor. Libera na autoridade esta noite a Tua igreja, a noiva do Cordeiro, a separada, que o Senhor deu poder e autoridade para pisar em serpente, Senhor. Pai, ministra esta noite na autoridade do Teu Espírito Santo. Vai desfazendo agora toda obra, vai desfazendo agora, Senhor, vai abrindo as portas que estão fechadas, vai desfazendo ódio, Senhor. Pai, depressão, obra de macumbaria, ela seja desfeita agora em nome de Jesus. Espírito de prostituição, espírito do adultério, espírito
espírito da loucura, espírito da depressão, espírito do inferno, seja repreendido agora, é agora, em nome de Jesus. Pai, vai tocando na tua igreja, Pai, vai fazendo agora a tua obra, vai soprando o teu espírito, vai soprando, Pai, assim como naquele dia de Pentecoste, uma reunião parecida como essa, e de repente um som de um vento veemente, impetuoso, a Bíblia diz que encheu toda a casa, e ali foram vistas língua repartida como de fogo. Pai, a tua igreja está de pé na tua presença, vai tocando, Senhor, vai tocando na tua igreja, vai revelando os mistérios, Pai, vai usando em profecia, Pai, se revela no meio da tua igreja. A tua igreja é tua, Senhor. Destrava as hostes satânicas, toda operação demoníaca que queira impedir, vai desfazendo em nome de Jesus. Assim como tu trouxe Daniel a ouvir aquela oração através do teu anjo, que saiu quebrando todas as cadeias, vai quebrando agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que tem poder para expulsar demônio, o nome que tem poder para curar, o nome que tem poder para abrir porta que está fechada, este nome. Ai, onderebrecamácia lavahai, elebrecamanda fácia lava sóbria. Enche, Jesus, vai desfazendo obra para destruir casamento, desfaz agora. Eita, toda obra de macumbaria na boca do sapo, seja desfeita agora. Ei, calabaço, repreende, cabria. Desfaz, 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 desfaz. A obra que foi feita de loucura, desfaz, desfaz. É no teu nome, Jesus. A tua igreja pede para desfazer. Vai desfazendo no nome de Jesus. Vai desfazendo no nome de Jesus. Toda encruzilhada que está preparada para esta madrugada, seja desfeita toda obra agora. Que os guias fiquem para lá no inferno. Que desça o guia Jesus, o guia do Espírito Santo. Que desça ele, que desça ele, que desça ele. Que arabada sóbria, ei, conerebrecama sóbria, ei, tefácia, vai ser desfeita, vai ser desfeita, toda obra contrária vai ser desfeita, tudo que preparado, toda obra preparada contra ti, eu vim aqui esta noite para dizer que não vai prosperar, que não vai prosperar. Eita, Jesus, sinta o toque dele, sinta ele desfazendo, sinta ele aplanando o caminho, sinta ele tirando todo embaraço, sinta ele limpando para você passar com sua família. E se você crê, diga amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e Senhor, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Quem tem fé diz amém. E a vitória é nossa. E a vitória é nossa. Enche o peito, solta o grito na garganta. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.